O plenário do Supremo Tribunal Federal realiza hoje uma sessão extraordinária de julgamentos, marcando a reabertura dos trabalhos deste segundo semestre na Corte. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, discursou na sessão de abertura do segundo semestre do Judiciário. Fux declarou que os poderes da República são harmônicos entre si, mas que não podem ficar impunes quando atentam contra instituições. Afirmou ainda que a população não aceita que crises sejam resolvidas de formas contrárias ao que determina a Constituição Federal. Vamos ouvir. Numa sociedade democrática, momentos de crise nos convidam a fortalecer e não deslegitimar a confiança da sociedade nas instituições. Afinal, no contexto atual, após 30 anos de consolidação democrática, o povo brasileiro jamais aceitaria que qualquer crise, por mais severa, fosse solucionada mediante mecanismos fora dos limites da Constituição. Eu quero ouvir do nosso Constantino, como é que você avalia, Constantino, a atuação do Fux? Você acha que ele é mais conciliador ou as coisas estão piorando a cada discurso? Paulo, eu acho que está cada vez mais difícil, né, a tal harmonia, porque não temos a tal independência. Então o presidente sobe o tom, isso é encarado como uma ameaça, né? E aí há uma espécie de resposta, entre aspas, do STF. Né? E a interpretação na mídia, em termos gerais, é essa, né? De que os grandes guardiões da Constituição estão alertando o presidente Bolsonaro contra qualquer imaginação golpista. Mas fora da bolha da mídia, o povo, aqueles que foram às ruas no domingo, eles estão vendo algo muito diferente. Eles estão vendo que os ministros do Supremo falam muito bonito, mas o problema vem justamente das ações do Supremo. É o STF que parte para ingerência em outros poderes, ignora a independência, faz articulações em bastidores, rasga a Constituição muitas vezes para perseguir bolsonaristas ou para proteger lulistas, né? E isso está escancarado demais. Então, de novo, eu vejo a corda esticando cada vez mais. E não vai ser discurso como esse do Fux que vai tranquilizar uma parcela significativa da população brasileira que está segura de que temos um golpe em curso. Um golpe. Então, e o golpe não vem do Poder Executivo, que fique claro. Então, tem que mudar a atitude. Tem que mudar a atitude. Né? Por que ministros do Supremo estão se metendo tanto em assunto que cabe apenas ao Legislativo, como, por exemplo, qual vai ser a questão, o sistema eleitoral. Isso é uma questão que cabe ao Legislativo, está votando uma PEC. O que isso tem a ver com o Supremo? Aí o Supremo vai lá e articula contra isso, e faz campanha ativista. Ativista. Isso é contra a atribuição dos seus poderes. Então, está tudo muito feio e está tudo muito escancarado. Enquanto o Supremo mantiver essa postura, não tem palavra bonita do seu presidente que vai acalmar a população brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, inúmeros políticos e, sim, por que não dizer, as Forças Armadas. Muito bem, Serrão. Fux diz o seguinte, uma frase marcante dele aqui, ele diz o seguinte: harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade, se referindo às falas do presidente Jair Bolsonaro. Você? Pois é, exatamente por isso fala-se aí da crise institucional. Mas as instituições, elas se desmoralizaram no Brasil exatamente porque elas se corromperam. O crime institucionalizado domina as instituições. Por isso estamos tendo esse problema hoje. O Supremo falar de impunidade, o mesmo Poder Supremo que deu um golpe em 3 instâncias do Judiciário para tornar elegível novamente Luiz Inácio Lula da Silva, isso aí é duro de ouvir. A maioria da população brasileira hoje, ela tem clareza que a luta dela é pela liberdade e contra a corrupção. Isso daí está destruindo o tecido social brasileiro, abalando as instituições. Agora, outro fato absurdo é quando o Supremo vem falar que tem que se discutir tudo, que a crise tem que ser resolvida dentro da Constituição. Mas a Constituição, gente, é exatamente o nosso problema. É ela que nós temos que debater, melhorar e modificar, porque ela dá margem a interpretações supremas o tempo todo e não permite o Estado democrático de direito nunca no Brasil. Bruna, para a gente fechar.
eu gostaria de destacar a facilidade com que o ministro aí citado fala em nome do povo. E isso trai da parte dele aquela mentalidade iluminista elitista, segundo a qual cabe a uma casta de iluminados resolver como a plebe deve viver. No pensamento conservador, cada pessoa ela é imbuída de livre-arbítrio e o livre-arbítrio ancorado na racionalidade faz com que ela seja capaz de transcendência e capaz de discernir a verdade e distinguir o bem do mal. Parece que o Luiz Fux entende que apenas uma casta de privilegiados é capaz de falar em nome da razão, em nome da democracia, em nome da harmonia das instituições. Parece que os 200 milhões de brasileiros não têm cérebro, não têm racionalidade e não têm livre-arbítrio. Infelizmente, ontem eles mostraram que tem e que Fux é quem está errado.